Sexta-feira, 14 de setembro de 2010. O que vou relatar aqui pode parecer meio estranho e fantasioso. Não espero compreensão e tampouco concordância do que vou lhes contar. Mas sei que é verdade, não pelo que me contaram, mas pelo que vi. Tenho 17 anos e sou natural de Campinas, São Paulo. Vim para a região Nordeste para visitar alguns parentes nas férias de verão. Os meus pais são naturais dessa região do Maranhão. Moramos todos próximo ao rio que divide o Maranhão do Piauí. E de certa maneira sempre ouvia falar de aparições de coisas assim como lobisomem e coisas da mata por esta região. Meus pais sempre me contavam que o meu avô já cruzou o caminho com um lobisomem algumas vezes. Mas o que me deixou de certa maneira surpreso não foi o lobisomem, mas sim o caçador de lobisomem do Nordeste. A história começa quando eu cheguei na cidade. Eu e a minha família viemos de carro próprio, por ser mais cômodo e bem mais rápido. O meu pai era natural de São Paulo e a minha mãe natural dessa cidade. Ela era de uma família tradicional da cidade, bem conhecida. Logo que chegamos, os parentes começaram a aparecer para conversar e rever os primos e tudo mais. Pouco tempo depois, logo passou a timidez de não saber quem era boa parte das pessoas da família que estavam ali. Mas enfim, logo depois fiz amizade com um garoto vizinho e fomos para a pracinha da cidade. E bem, sabe como é, né? Garoto de São Paulo, alto, loiro, de olhos verdes e com aparência de boizinho. Pouco tempo depois de chegarmos na praça, as meninas logo chegaram perto e começaram a puxar assunto. Isso era por volta das 18h30 da noite. Conversamos, brincamos, tiramos fotos e tudo mais. Tomamos um refrigerante e ficamos por ali mesmo. E logo por volta de 21h30, passou pela rua um homem totalmente estranho. O homem estava num cavalo preto e muito grande. Ele vestia um gibão de couro desses de vaqueiro, só que bem escuro, tipo couro preto, chapéu preto de boiadeiro e um cigarro de palha na boca. Na garupa do cavalo tinha 2 espingardas e uma bolsa grande. Aparentemente, ele era algum caçador local. Quando todos ali viram que ele se aproximava, o silêncio parou sobre todos nós. Ele se aproximou com o cavalo devagar, olhou para todos ali e começou a falar. Boa noite, sei que deve ser bom brincar, mas vocês sabem que já tá na hora. Além do mais, hoje é noite de lua cheia e vocês têm que entrar pra casa. E hoje é o meu dia de trabalhar. Todo mundo se levantou em silêncio, sem nem dizer nada, apenas apanharam as suas coisas e saíram. E eu, meio que sem entender, fiquei ali, olhando ele sair com o cavalo num trotar lento e amedrontador. Eu parecia hipnotizado com aquele homem. E foi quando eu senti uma mão gelada tocar o meu ombro. Gelei na hora. Me faltou a coragem e também o fôlego. E nem sequer eu sabia o que fazer. Este meu medo só cessou quando ouvi uma voz dizer: Vamos, Lucas, não podemos ficar aqui depois do caçador passar. Te explico isso depois, mas agora temos que ir para casa, rápido. Não era longe a nossa casa de onde estávamos. Subimos por uma viela próxima à pracinha e só precisávamos passar por um quarteirão e pronto, estaríamos em casa. Mas aquela noite nos reservava algo muito assustador. Subimos a rua e ao virar a esquina, eu vi algo que para mim era inconcebível. Na outra esquina próxima à minha casa, havia uma criatura que eu jamais poderia acreditar que existia, se eu mesmo não tivesse visto. Era uma criatura humanoide, de cerca de 1,80 m, mas com feições de um cão. E diferente do que eu já ouvia falar, ele não era nenhum quadrúpede. Na verdade, ele era um bípede. O seu corpo era coberto por pelos acinzentados e aparentemente bem grossos. A criatura estava fuçando lixo e fazendo barulhos horrendos. Os cães da vizinhança estavam todos agitados. O vento soprou vindo da direção da criatura
e o odor de carniça era absolutamente forte. Eu tapei o meu nariz e abaixei a cabeça. O garoto que me acompanhava segurou o meu braço e, sem dizer nada, ele fez um gesto de silêncio com a boca. E nos escondemos atrás de um muro e ficamos observando a criatura ao longe. Esse muro era de um prédio abandonado e eu estava ali, observando, praticamente em choque. O vento cessou. O bicho se ergueu sobre duas patas e começou a cheirar o ar. Parecia farejar algo ou alguém. Lembro que pensei: sentiu o meu cheiro, eu vou morrer. E logo depois eu vi o bicho olhar para o lado e se assustar com algo e correr. Eu estava ali, ainda olhando para a esquina. Enquanto meu amigo conferia se era seguro, saímos do nosso esconderijo. Observei um homem montado no cavalo se aproximar de onde o bicho estava. O homem parou seu cavalo e, retirando seu chapéu, ele olhou em minha direção, parecendo saber que eu estava ali. Ele se levantou devagar e, ainda olhando na minha direção, eu pude ver o seu rosto. Ele tinha uma cicatriz enorme na bochecha esquerda, cabelos meio ondulados e curtos, e olhos escuros. Ele se virou, pôs o chapéu e montou no cavalo. E neste momento eu percebi que aquele homem era o caçador. O meu medo e a insegurança era tanto que eu balbuciei algumas palavras, mas nada coerente. O meu vizinho veio e me agarrou pelo braço e praticamente me arrastou até em casa. Vamos, Lucas, a gente escapou por pouco. Eu nem sequer o questionei. Corremos até em casa. Ele entrou na casa dele, que era vizinha à casa da minha avó. E assim que eu entrei em casa, todos estavam apreensivos e preocupados me esperando. Eu nem sequer terminei de fechar a porta. E a minha tia já me viu da cozinha e disse: "Ele tá aqui, chegou agora." Todas as pessoas da casa vieram me ver. A minha mãe me abraçou forte e o meu pai já estava na cozinha. E quando me viu, sentou numa cadeira e ficou me olhando com uma cara estranha. Eu nem sequer falei nada. A minha avó me mandou dormir, que no outro dia ela iria me contar uma história. Passei a noite em branco. Estava ansioso para conversar com o pessoal de casa sobre aquele acontecido. Agora, todos pareciam saber de algo que esqueceram de me contar. Algo estava muito estranho. Aquela criatura parecia ter saído de contos de terror. E o homem do cavalo era bem parecido com a criatura. Aquilo era absurdamente fantasioso e inexplicável. Mas a reação dos meus parentes ao me ver chegar em casa e a minha avó que decidiu me contar algo, isso tudo culminou em algo absurdamente surreal para mim. Logo que os primeiros raios de sol deram as caras, eu me levantei e fui ao encontro da minha avó. Ela que estava numa espécie de palhoça no fundo do quintal com os meus tios e tias fazendo café da manhã. Eu saí pela porta da cozinha e, em meio aos pés de acerola, ao fundo, eu vi a movimentação dos meus parentes na pequena palhoça. Ao me aproximar, eu estendi a mão e pedi a bênção dos meus parentes, um por um, ao que todos respondiam: "Deus te abençoe, Deus te guarde." Ao chegar na minha avó, eu repeti o ato, e ela me respondeu: "Deus te abençoe e te dê águas de batismo." Dei uma risada de leve e, caminhando, me sentei no canto da palhoça. Apanhei uma xícara de café e fingi que não sabia de nada. Esperei puxarem o assunto, até que a minha tia falou: "Quando vamos explicar para o Lucas o que aconteceu, acho que se não explicarmos, ele vai acabar se machucando, ou pior, igual com o Guilherme. Que Deus o tenha." Os meus olhos se arregalaram. Guilherme era um primo meu, que morreu supostamente em um acidente de moto, há anos atrás, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu lembro de ter achado muito estranho porque o enterraram de caixão fechado. A minha avó puxou uma cadeira e colocou de frente a mim, e logo me perguntou se eu tinha visto algo na noite passada. Contei a ela sobre o homem misterioso no cavalo e sobre a fera que vi. Contei que o nosso vizinho me ajudou e que eu não sabia dizer se era real ou se eu estava ficando louco. Ela então ajeitou-se na cadeira, acendeu seu velho cachimbo, deu uma tragada
e disse: meu lindo, nessa cidade, desde os tempos da minha avó moça, existe uma criatura que vem perseguindo e matando e mordendo as pessoas. As pessoas do meu tempo viviam topando com essa criatura. Até que um dia veio um rapaz que vinha da capital, mandado pela igreja. Ele dizia que era um caçador, mas não era um caçador normal. Ele caçava esse bicho. Ele vivia contando histórias nos bares da cidade. E no dia que ele matou uma dessa criatura, ele foi mordido e desapareceu. O povo da cidade diz que ele virou o bicho porque o bicho mordeu ele. Mas também se passou muitos anos sem esse bicho dar as caras por aqui. Pelo menos na cidade ele sumiu. Uns ou outros dizem que viram essa criatura no interior. Inclusive seu tio, Claudio Honor, viu ele lá no sítio, antes dele matar o seu primo Guilherme. Quando seu primo morreu, a igreja da capital mandou outro caçador atrás desse bicho. Isso tem uns 7 anos. Esse caçador é o que está aqui desde aquele tempo. De vez em quando, ele aparece na cidade. Quando ele aparece, a ordem é só uma. Todo mundo fecha tudo e vai para as suas casas. E torce para não topar com esse bicho. Pois onde o caçador tá, é porque o bicho também está. E todo cuidado com essa coisa é pouco. Mas não devemos contar isso ao povo de fora. Imagina aí você tentando explicar que na cidade da sua avó tem um lobisomem? A minha tia, mãe do finado Guilherme, estava em prantos nesse momento. Todos ali em silêncio. E o meu pai estava abraçando e confortando ela. Eu estava em choque com toda essa história. Eu não conseguia assimilar todas essas coisas, lobisomem e caçador. Isso era muito para minha cabeça. Era informação demais para o meu cérebro assimilar. Eu disse para minha família que ia até o vizinho, para saber se o garoto que estava comigo estava bem. Eles me permitiram, mas somente com uma única condição, de que eu deveria ficar próximo à casa, e que eu não deveria sair das redondezas e tampouco ficar na rua depois do anoitecer. Concordei que sim, e a essa altura já eram 8 da manhã, e eu vi o meu vizinho sentar na calçada com seu celular. Fui caminhando pelas laterais da casa e o abordei meio tenso. Oi, e aí, você tá bem? Ele respondeu sorrindo meio sem jeito. Eu tô bem, mas e você? Você não parecia estar bem ontem quando eu voltei para te buscar. Parecia ter visto um fantasma. Sei lá, eu só sei que tudo isso parece meio uma piada. Mas é que essas coisas já são meio que normal aqui na cidade. Mas então, você tá bem? Contei a ele que tinha visto o caçador, e que aparentemente o caçador também tinha me visto, e que ele parecia me olhar nos olhos naquela noite. E ele me contou algo bem interessante. O caçador e o bicho parecem viver ligados. Eles já brigam há tantos anos que parecem saber um do outro. Se ele te viu, ele sabe que você estava ali, escondido. E provavelmente o bicho também sabe. É o que o povo diz. Se eu fosse você, eu ia embora para São Paulo e nunca mais aparecia por aqui. Ou pelo menos até passar a noite de lua cheia. Eu não tô querendo te assustar não, mas é sempre bom se prevenir. Mas isso é algo que você vai ter o dia todo para pensar. Vamos tentar esquecer isso. Vamos na casa das meninas hoje, ok? Distrair um pouco, zoar e ver o que essa cidade pequena pode oferecer ao boyzinho da cidade grande. Mesmo com muito medo e muito pesaroso, eu concordei. Fui até em casa tomar um banho e me troquei, enquanto ele também fazia o mesmo. Avisei a minha família que ia na casa das garotas e que voltaria antes do anoitecer. E mesmo sobre advertências sérias do meu pai, eu consegui ir. E lá fomos, eu e o meu novo amigo, que chamarei aqui de Sebastião. Ele, por ser dessa região, ia fazendo praticamente um tour, me mostrando os lugares e me apresentando às pessoas. Era muito legal e o povo da cidade era bastante carismático. Diferente de tudo que ouvimos sobre as pessoas do Maranhão. Eu já havia vindo na cidade outras vezes, mas eu nunca tinha saído sem os meus parentes. Eu era praticamente um estranho na cidade.
Depois de mais ou menos 20 ou 30 minutos de caminhada, chegamos na casa das garotas. As chamarei aqui de Maria Clara, Júlia e Carmen. Elas eram primas e viviam juntas. Elas eram muito divertidas. Conversamos bastante a manhã toda. Elas nos obrigaram a ajudar na limpeza de casa. Fizemos os serviços mais pesados, é óbvio, como limpar o quintal e tirar o entulho do quintal. Ganhei até um cachorro, o qual eu não pude levar para casa, pois moro em apartamento e não podemos ter animais lá. Mas já havia dado um nome a ele. O chamaria de Toby. Toda essa brincadeira me fez esquecer toda aquela coisa de lobisomem da noite passada, pelo menos até o momento. Após o almoço, fomos para baixo de uma mangueira, onde conversávamos por horas e horas. Até que então, o Sebastião comentou com as meninas que eu havia topado com o bicho e o caçador na noite passada. Contou também sobre o que eu falei com ele do caçador ter me olhado. E elas começaram a dizer que eu deveria ir embora, ou passar algumas noites na igreja, para me proteger do bicho. Eu fiquei bem triste, até que a Carmen disse algo interessante. Sabe o que você deveria fazer, Lucas? Deveria ir procurar o caçador na casa dele. Ele mora aqui perto. Você deveria falar com ele, perguntar se ele te viu e o que está acontecendo. Ele não é má pessoa. Ele ajuda todo mundo aqui. Com certeza, ele vai te ajudar também. Sebastião riu de canto de boca e disse que não teria coragem de tal feito, e que eu tinha muito medo dessas coisas. Eu enchi o peito e disse que iria lá sim, e iria esfregar isso na cara dele. As meninas riam, meio desconcertadas e também interessadas, é claro. Já eu não conseguia parar de pensar que essa era uma péssima ideia. Mas as minhas pernas tremiam de medo enquanto Sebastião me acompanhava até a casa do velho homem. Ele morava numa casa afastada nos limites da cidade. A casa dele era tão afastada que mais parecia um pequeno sítio do que uma casa, por assim dizer. Para chegarmos, tínhamos que passar por um pequeno carreiro aberto na mata. Coisa pouca, algo próximo de uns 150 metros de distância da rua. Ao terminarmos de passar pelo carreiro, chegamos perto de uma pequena porteira de madeira. E sobre os postes de sustentação haviam imagens de santos esculpidas em madeira. Uma delas era de São Jorge, e a outra era de uma santa que eu não conheço. E mal nos aproximamos da porteira e o caçador já nos afastou da janela da sala. E de lá mesmo ele nos encarava altivo e sério, esperando as nossas palavras. Tanto eu como Sebastião estávamos com medo e passamos um momento calado. Eu não sabia o que falar exatamente. O velho homem se levantou e, meio ao nosso encontro, enquanto ele caminhava, eu notei em sua feição um sorriso simpático e um caminhar seguro. Ele não parecia representar ameaça. Entretanto, eu não conseguia não sentir medo, mesmo parecendo que esse homem não era o mesmo homem que vira na noite passada. Assim que dei o primeiro passo para trás, Sebastião segurou meu braço e me olhou com um semblante meio sério. E antes que eu pudesse correr, o homem se debruçou sobre a porteira, nos cumprimentou e perguntou o que queríamos. Sebastião contou a ele que eu tinha visto a criatura e que queria ajudar. Eu sei que você viu o bicho, garoto. Eu te vi naquela noite atrás dos arbustos. Só não sei quem é você. Mas vamos entrar. Não é bom ficar aqui na porteira dos outros. O homem falava enquanto abria a porteira e gesticulava nos convidando para entrar. Entramos em sua propriedade. E era uma propriedade muito bonita. Tinha belas goiabeiras e bananeiras, alguns chiqueiros de porcos e poleiros de galinha. Ele tinha 2 cachorros pequenos, e ao fundo via-se o seu esbelto cavalo preto. Ao avistar o cavalo, Sebastião logo começou a interrogá-lo sobre a sua montaria. Ele contou que cada caçador é treinado desde pequeno, e o seu cavalo lhe é dado filhote. Isso ajuda a estreitar os laços entre o cavalo e o seu montador. Eu perguntei por que o seu cavalo parece ser tão maior que os outros e tão mais imponente.
E ele me explicou que o cavalo dele veio da Holanda e que essa raça é de fato maior e mais forte que as outras. Pouco nos falamos e logo entramos no assunto do lobisomem. Mas me explica uma coisa, o que é um lobisomem? Quer dizer, eu já ouvi muitas histórias sobre lobisomem, mas são tantas histórias que eu não sei qual é a certa. Tem uma explicação do que é? Perguntei, me sentando na janela de costa para a entrada. O homem me olhou no fundo dos olhos e se sentou numa rede armada na sala, e começou a falar. Os primeiros relatos de lobisomem vêm da Mesopotâmia. Relatam que uma fera brutal, meio homem, meio bicho, geralmente quem se transforma são pessoas ligadas à magia negra. O lobisomem é a personificação da maldade humana, com a bestialidade infernal. Há várias origens e vários relatos de como se transformar numa criatura dessas. Não tem como afirmar o que é lenda e o que é verdade. Mas quanto menos vocês souberem a respeito, melhor será para todos vocês. Esse tipo de assunto é algo para mantermos em segredo e sempre guardado às 7 chaves. Eu fiquei um pouco perplexo quanto a isso. Eu não sabia como agir a essas coisas. Para mim, tudo isso ainda era lenda urbana. Eu não sabia e nem saberia reagir ao confronto com algum lobisomem. Eu comentei com o caçador que não sabia como reagir ou confrontar essa fera, caso de um ataque. Mas geralmente ninguém sabe, menino Lucas. Ou você se esconde e reza para que Deus tenha piedade de você, ou você é muito forte e muito bem armado, ou você morre. Eu arregalei os olhos, o meu corpo gelou e um frio correu pela minha espinha. Eu pensei comigo mesmo. Quando foi que mencionei o meu nome para ele? Eu não lembro de falar sobre mim. Está pensando como eu te conheço, não é mesmo? Sabe esse rapaz que te acompanhou até aqui? Ele é meu sobrinho. Ontem, quando ele chegou em casa depois de ver a fera, ele me contou quem é você. O seu nome é Lucas Almeida de Sá. Você veio de São Paulo. Você sabe que o seu primo foi morto por um lobisomem, não é mesmo? Mas não se chateie com Sebastião. Ele só seguiu as minhas instruções. Entretanto, ele salvou a sua vida na noite em que você viu a fera. Então, eu acho que com isso vocês estão quites. Eu pedi a ele para que te trouxesse aqui, para conversarmos. Olhei para Sebastião, que estava encostado na porta de cabeça baixa, sem dar um pio. Eu me senti traído pelo amigo, que acabara de conhecer. Entretanto, era inegável que ele estava certo, que Sebastião havia salvado a minha vida, e eu não poderia ficar com raiva dele. Mas eu me dei conta de que já estava ali, tempo demais, e que logo a noite chegaria, e que eu havia prometido que estaria em casa antes do anoitecer. Então agradeci a conversa e contei que não poderia ficar mais tempo, por conta que havia prometido aos meus pais que voltaria ao cair da noite. E já era por volta de 18h40, e os últimos raios de sol se despediam por detrás das serras que circundavam a cidade. O caçador logo disse: Olhe, vão rápido, e se ouvirem algo em qualquer lugar que seja, não olhe para trás em hipótese nenhuma. Caso ouçam a fera, corram. Corram como nunca correram em suas vidas. Não parem em lugar nenhum. Não olhem para trás e nem falem com ninguém. Agora vão, rápido. Saímos de lá em passos rápidos, quase uma marcha olímpica, sem olhar para nada e em silêncio. O misto de sentimento de ter sido traído com o medo de ser pego pela fera me fazia andar de cabeça baixa, sempre seguindo Sebastião. E foi quando ele parou e me segurou pelo braço. Estávamos ali, na mesma pracinha que nos dava acesso à nossa casa. Levantei o olhar e olhei para a direção em que Sebastião olhava. Os meus olhos marejaram e as minhas pernas travaram. Eu travei, o meu coração estava batendo a 1000. E foi aí que eu vi, do outro lado da praça, o lobisomem da noite passada, de pé, ali com os olhos amarelos meio alaranjados, um corpo deformado e orelhas pontudas.
Ele me olhava e olhava Sebastião como se apreciasse o nosso medo. Aquela criatura passou a sua língua pelos seus dentes, salivando e saboreando o nosso desespero. Ele começou a caminhar em minha direção, e o primeiro passo do bicho, eu gritei como se não houvesse amanhã. E naquela noite não havia. Gritei desesperado por socorro, gritei para que alguém pudesse me ajudar. Gritei enquanto corria em direção à igreja. Sebastião corria na minha frente e todos nós corremos para a direção da pequena igreja que ficava na pracinha. Mas parecia ser em vão. Eu já senti o odor pútrido de carniça novamente. Sabia que a fera estava perto. Ouvi então, ao longe, um galope de cavalo, um estampido de um tiro. E acabei tropeçando e caindo com um susto. Olhei para trás e vi a fera uivar, alto e grave. Parecia uivar de raiva ou dor, não sei ao certo. As suas presas estavam à mostra e parecia sorrir. Então senti Sebastião me segurar pelo braço e me erguer. Corremos para a igreja, onde o padre nos esperava com a porta aberta. Ele fazia um sinal com a mão, nos chamando para dentro. E ao me levantar, eu olhei na direção do tiro e pude ver o caçador. Ele caminhava sereno e altivo, com 2 revólveres que parecia ser 2,38. Ele me olhou e pude ver em seu semblante algo muito diferente. Era como se ele não soubesse quem eu era, ou pelo menos não me conhecesse. Assim que entramos, o padre logo se benzeu e disse que esse era o espírito do caçador, que todos os caçadores recebiam um espírito desses, que ele incorporava o caçador. Olhando para o fim da rua, eu vi aparecer ao longe um carro. Era um SUV grande. Era o carro do meu pai, que logo freou bruscamente ao ver o bicho e o caçador na praça. Ele ligou os faróis alto, acredito que tentando ver se ele não estava delirando ou seria alguma brincadeira dos moradores locais. Com isso, ele chamou a atenção do bicho, mas também me viu na igreja e buzinou 2 vezes e acenou para mim com a mão. Isso tudo numa fração de segundos. O caçador começou a disparar em direção à criatura, vários disparos consecutivos, até que o último atingiu o carro do meu pai. O bicho era tão rápido que desviou de vários dos disparos, mas eu sei que pelo menos 2 acertaram ele, pois a fera urrou alto e correu para uma rua atrás da igreja. O caçador ainda recarregava quando eu corri em direção ao carro do meu pai. Ao chegar, eu vi que o meu pai havia sido atingido por um dos disparos do caçador. O padre logo veio ao meu encontro para me ajudar e retirar o meu pai do carro. E logo vimos surgir por detrás da igreja aquela criatura. O caçador parecia sentir a sua presença. Ele a olhou enquanto a mesma o ignorava e vinha ao nosso encalço. Senti a morte se aproximar de mim e olhando para o meu pai desmaiado, e eu lembrei que ele carregava nessa viagem um revólver calibre 38 no porta-luvas do carro. Aquilo era para nossa proteção, ele sempre dizia. Rapidamente apanhei o revólver e quando saquei, a fera estava a uns 50 metros de nós. Disparei umas 5 vezes contra o bicho, mas aquilo não o deteve. Mas foi tempo suficiente para o caçador apanhar as espingardas na garupa do cavalo e disparar mais 3 vezes ou 4 vezes contra aquela criatura que já se contorcia de dor. A fera olhou para trás e começou a caminhar devagar em direção ao caçador, mas dessa vez bem menos enérgica e mais cansada do que antes. O caçador sacou um facão da sua cintura e foi logo que a fera se aproximou e investiu contra o caçador, o agarrando. Em seguida, não vimos mais nada. A fera estava por cima do caçador e nenhum dos dois se movia, e por um instante achei que ele havia morrido. Aos poucos, a fera perdia os pelos, e o som de ossos se quebrando dava ao som mórbido daquela cena. Sebastião ainda olhava tudo de dentro da igreja, e a fera dava lugar a um homem, moreno, alto, de porte físico quase que atlético. Em um brusco movimento, o caçador empurrou o corpo do homem para o lado,
Se levantou, me olhou segurando o revólver do meu pai. Apanhou as suas armas e facões e deu as costas. Assobiou alto e o seu cavalo veio até ele. Naquele momento, até o cavalo do caçador estava diferente. Parecia meio morto e sem vida. O homem montou e saiu rápido, galopando pelas ruas e estradas. Pouco tempo depois do padre ligar para a polícia e contar que a fera estava morta, todos vieram ao nosso atendimento. Eu ainda não acreditava no que tinha acontecido. Isso tudo era muito fantasioso para mim. E mesmo assim, foi o que se passou. No dia seguinte, eu fui ao encontro do tio de Sebastião, o caçador, que agora eu sabia o nome. Ele se chamava Seu Cícero. Mas ao chegarmos em sua casa, eu notei que outra pessoa estava por lá. Então me aproximei da cancela e o chamei. Quem veio me atender foi uma mulher, que até então eu pensava ser alguma namorada ou algo assim. Ali mesmo na cancela, a mulher me explicou que era sua irmã, e que seu irmão Cícero tinha partido para outro estado, que ele precisava caçar uma coisa que nós da cidade sabíamos exatamente o que era, mas que ele tinha deixado o terreno com ela para, se caso ele voltasse, ainda o tivesse bem cuidado e tratado. Deste dia em diante, todos ali do vilarejo comemoraram a festa da morte da besta. Eles mudaram a data para o dia de São Jorge, para não dar na telha, pois todos querem manter isso em segredo, para evitar o alvoroço e não prejudicar o turismo do lugar. Enfim, essas foram as férias em que eu conheci um caçador de lobisomem. Na volta para casa, eu comentei com a minha mãe que nunca mais voltaríamos para aquela cidade, e que aquele lugar não era lugar de gente. Ela riu e disse que ia pensar, pois a mãe dela, a minha avó, ainda morava lá, e que ela mesma já tinha passado por coisa pior, e nunca se mudara, e não seríamos nós os covardes da família. Mas eu sei que essas férias ainda vão me causar muitos prejuízos, e sei que ainda vou ter inúmeros pesadelos com o lobisomem do Maranhão. Galera, isso foi mais um conto para vocês do canal Elite Oculta. Espero que vocês gostam. E gostaria de mandar um abraço e um salve muito especial para o meu amigo João Vitor, da cidade de Armazém, em Santa Catarina. Boa noite. Este fato ocorreu comigo na década de 80. A Polícia Militar de Porto Alegre, chamada de Brigada Militar, recebeu uma mãe e uma filha com idades de 37 e 19 anos na delegacia fazendo queixa do rapto de uma criança de apenas 3 anos de idade. A menina Fernanda, de 3 anos, brincava na rua de casa quando um desconhecido se aproximou. Conversou com a criança e a levou embora de ônibus. A descrição do suspeito era um homem de barba, cabelos compridos, encaracolados até o pescoço. Ele era muito magro, pele escura e nenhuma descrição de tatuagem. A sua roupa era uma calça social, chinelo de dedo e camisa aberta. Amigos e vizinhos foram procurar a menina embarcando em outro ônibus na mesma linha Cruzeiro do Sul. E em pouco tempo, a polícia saiu em disparada. Os policiais ouviram testemunhas falando que o sequestrador, junto com a criança, teriam descido do ônibus e se aproximado do Morro Santa Teresa, sendo vistos juntos nas ruas Capivari e Rua Jacuí. Em 1980, o topo do Morro Santa Teresa era completamente desabitado e coberto por um matagal. Existia apenas uma grande antena de televisão no topo. Uma antiga moradora chegou a ver o suspeito com a criança e então explicou. Ela disse para a polícia que o suspeito levou a criança para um matagal e algum lugar no morro.
Os brigardianos entraram no mato e começaram a subir o morro. Era uma tarefa ingrata, pelo fato de ser uma grande subida morro acima. Já eram 7 horas e logo escureceria. Existia todo o problema do morro ser enorme, e só 5 brigardianos estavam fazendo a procura. Na época, a polícia de Porto Alegre pouco tinha acesso à tecnologia de buscas e resgate, como lanternas ou rádios para comunicação. Isso dificultou um pouco na hora em que os brigardianos começaram a se separar mais e mais. Estava escurecendo rápido, e foi aí que o capitão Flores ouviu o choro da criança no meio da mata. A primeira coisa que fez foi chamar os colegas com um berro. Ninguém respondeu. Capitão Flores estava sozinho. Ele gritou o nome da criança, Fernanda, e logo ao longe ela gritou de volta: "Aqui!" Era uma questão de voltar para buscar reforços ou avançar no meio da escuridão do mato. O capitão Flores conseguiu seguir em frente. A criança gritava por ajuda, e o capitão seguia a sua voz. A voz da criança era uma voz cansada e muito rouca para uma criança, sinal de que já estava gritando e chorando há horas. Quando o capitão Flores ficava na dúvida, parava e esperava ela gritar novamente. Quando ele a encontrou, foi uma imagem chocante. A criança estava nua e presa pelo pé em uma árvore, por uma corrente fina de prender cachorro e um cadeado vagabundo. Na hora, o capitão até perdeu a compostura com a situação e começou a chorar abraçando a menina. Ele já tinha visto muita maldade neste mundo. Sabe-se lá o que o sequestrador já fez com a criança antes de deixá-la ali presa e pelada. A maldade dele era tanta que aquele monstro acorrentou a criança pelo pé. Imediatamente, o capitão tirou a camisa da farda e vestiu a criança. Pegou aquela corrente vagabunda e a arrebentou com as mãos. Daí ele pegou a criança no colo e começou a andar. Isso era a coisa mais correta a se fazer durante qualquer resgate. Ele estava conversando com a vítima. Isso ajudaria a criança a se acalmar, ao passo que coletava todo tipo de informação. O capitão Flores começou a falar com a garota que ela estava salva e voltaria a ver a sua mãe e o seu pai de novo. E foi aí que ele começou a ouvir barulhos na mata. O capitão Flores percebeu algo que só se aprende com o tempo de serviço, que é escutar um passo silencioso. Imediatamente, ele parou de andar e reconheceu o som de alguém que estava se esgueirando atrás dele e da criança. Imediatamente, ele puxou o 38 da cintura e se virou. E o que ele viu a poucos metros dali foi um animal grande e preto. O animal tentou avançar sobre o capitão e a criança. O capitão reagiu com um tiro de advertência. Tiro de advertência é o nome técnico dos anos 70 e 80, para quando a polícia erra o alvo. Foi o suficiente para o animal voltar para detrás das árvores. E daí se iniciou uma situação tensa. O capitão Flores não podia atirar, porque estava usando só uma mão para atirar em um alvo que se escondia rapidamente atrás de árvores. Ele também não poderia correr ou se esconder, justamente por estar carregando a criança. Um policial é preparado para fazer observações rápidas, em pouco tempo. E o que ele pôde perceber era que aquilo era um animal de mais ou menos 1,80 m, com cabeça parecida com a cabeça de um cachorro, com focinho, olhos negros, com reflexo amarelo e orelhas pontudas, que podiam ser confundidas com chifres. Ele logo pensou se tratar de um lobisomem. A situação era apavorante, porque naquele ano não existia nenhuma referência visual, além das lendas ou dos filmes clássicos,
com atores de cara peluda. Os lobisomens do cinema eram muito diferentes dos lobisomens das lendas, e aquilo foi um susto ao ver a lenda como realidade. O Capitão Flores tinha que andar de costas sem poder olhar o caminho que veio. O lobisomem se esgueirava por dentre as árvores e sempre se mantinha perto. Nessa hora, a menina Fernanda já tinha começado a chorar no colo do capitão. Eram muitas árvores e o capitão não tirava os olhos daquela onde ele tinha certeza que o lobisomem estava. Ele andava de costas e não tirava os olhos da árvore. E foi logo quando ele percebeu que o lobisomem já não estava mais atrás daquela árvore. A criatura aproveitou a escuridão e a distância para sumir, desaparecer. A criatura se aproximava novamente e escondia atrás de outras árvores, sem ser notado. O capitão não podia confiar nos seus ouvidos por causa do choro da criança. A única certeza era um cheiro forte de carniça que indicava que o perigo estava chegando perto. O capitão tinha que acelerar o passo para trás. E de repente ele ouviu um barulho muito mais perto, que vinha de 7 ou 8 metros à sua esquerda. O lobisomem deu uma volta de 180 graus em torno do policial, sem ser visto. O capitão podia ver a metade da cabeça do lobisomem escondido atrás de outra árvore. Em pouco tempo, o rosto sumiu de trás da árvore. A menina parou de chorar, e um silêncio amedrontador se seguiu, e o capitão percebeu novamente que o lobisomem já não estava mais lá. Neste momento, o capitão não podia se mover rápido, porque precisava saber exatamente onde o lobisomem estava. O lobisomem podia estar se movendo em qualquer direção, inclusive avançando sem ser visto. Com o silêncio, o Capitão Flores pôde andar mais rápido e se esconder atrás de árvores, enquanto caminhava depressa para outra. Rapidamente, tudo se tornou um jogo de gato e rato. O capitão chegou em uma árvore, olhou para trás e viu o lobisomem atrás de outra árvore, o observando dali. O capitão e a menina estavam sendo caçados. Logo em seguida, ele ouviu os companheiros da brigada chamando ao longe. Ele aproveitou para gritar de volta. Neste momento, a criança gritou de susto, pois o lobisomem avançou sem fazer nenhum barulho. Só deu tempo do capitão mirar no peito da criatura e atirar. Ele então aproveitou para descarregar a arma. O monstro fugiu, depois de ter tomado vários tiros. E com o barulho dos tiros, os outros policiais da brigada chegaram ali mais rápido ainda. A criança foi socorrida e encaminhada para o pronto-socorro, onde foi confirmada a agressão. O trabalho do Capitão Flores ainda não havia se acabado. Ele foi chamado pelo próprio delegado responsável e por 2 colegas veteranos para entrar no mato e buscar o suspeito. Enquanto adentravam no mato com lanternas e armas em punho, eles tinham uma conversa. O delegado perguntou se aquilo que o atacou era um lobisomem. E o Capitão Flores confirmou. Mas o delegado disse que só tinha um problema, que lobisomem não existe. Enquanto os 4 adentravam no mato, o Capitão Flores teve que escutar do delegado que lobisomens não existem por serem seres do sobrenatural e do folclore. E não existiam na lei brasileira, pois nunca se provou a existência deles. Fato esse porque depois de mortos, eles voltam à sua forma humana. E é por isso que nenhum agente da lei pode falar do sobrenatural, pois isso é o mesmo que pedir para ser taxado de louco. É como pedir para bandidos perigosos sair da delegacia pela porta da frente. Quando um agente da lei, um policial, um delegado ou juiz comete um crime, este crime envergonha toda a instituição. Um policial que se torna um assaltante
Um delegado que cobra propina ou um juiz que vende sentenças prejudicam a credibilidade das instituições. Da mesma forma, existe uma corrente de silêncio no agente da lei. E por esse motivo que este agente honesto faz relatos de fato sobrenatural. O agente da lei, que precisa narrar fatos comprováveis cientificamente, não pode falar sobre o sobrenatural, para não ser taxado de louco e nem perder o emprego. E por causa disso, eu, agente Flores, afirmo que este relato é uma obra de ficção, que envolve o rapto de uma criança e violência. Boa noite. Olá, elite oculta. Boa noite. O que vou lhes contar é um relato que aconteceu comigo e os meus amigos durante uma época de quaresma, no ano de 2017. Como eu já disse, o ano era 2017. Um ano conturbado, cheio de coisas muito tensas. Entre elas, me veio a perca de um amigo para a depressão. Ele se suicidou em meados de janeiro, logo no começo do ano, e isso me desmotivou a seguir na escola. Isso também me deixou depressivo e muito triste. Mas depois de muita insistência dos psicólogos e parentes, eu comecei a frequentar a escola novamente. E foi quando eu conheci os que seriam até hoje os meus melhores amigos. Me lembro como hoje de chegar ao portão da escola pela manhã. Aqui na cidade onde moro, os alunos ficam no portão e nas proximidades da escola, esperando o sinal tocar para entrarem. É bem comum encontrar todo mundo no portão da entrada da escola. E neste dia não foi diferente. E isso me deixou muito tímido, e por um instante eu pensei em voltar para casa. Mas já era tarde, pois todos pareciam me olhar com olhares que pareciam me julgar. As faixas que cobriam os meus cortes nos pulsos mais chamavam a atenção do que disfarçava. E passando por todos ali, eu podia ouvir sussurros como: "Olha lá, os pulsos dele." Ou coisas como: "Lá vem o sad boy, ele vai se matar na escola, ou matar todo mundo." Esses comentários me destruíam pouco a pouco, mas como eu disse para minha mãe que tentaria, assim eu fiz. Fui para um canto debaixo de uma árvore na frente do portão principal, onde não havia ninguém. E ainda, debaixo dessa árvore, eu vi virando a esquina um grupo de alunos que andavam junto. Havia um garoto alto com a camisa preta de rock. Ele era branco, alto, meio magro, de cabelos pretos e lisos. Estava acompanhado de duas garotas, uma baixinha de cabelos azuis e a outra magra, de cabelos negros e ondulados. Parecia que eles vinham em minha direção. Eu procurei não os encarar, a fim de evitar contato. Afinal, eles pareciam ser os mais populares da escola, mas eu logo vi que era o contrário. Pois assim que chegaram na árvore, eles colocaram as suas mochilas no chão e se acomodaram. Pareciam não fazer questão da minha presença, nem para bem e nem para mal. Para eles, eu não era relevante, e nem mesmo o meu estado. E naquele dia, eu me senti normal, pois desde o incidente com o Rubens, o meu melhor amigo, eu não me sentia bem. Bem, os dias se passaram e eu não falava com quase ninguém. Passava a maior parte das aulas calado em minha cadeira no fundo da sala. Eu, como era um entusiasta de ocultismo, eu ficava a maior parte do tempo lendo livros e desenhando símbolos em meu caderno. E esta rotina de solidão se arrastou por mais ou menos um mês. Até que um certo dia, todos se arrumavam para trocar de professores. O garoto branco mais alto do grupo que mencionei colocou a sua cadeira do lado da minha.
E ao me ver desenhar um símbolo na cadeira, ele ficou muito eufórico e me pediu para deixá-lo examinar aquele símbolo. Eu me reinclinei para trás, de maneira que ele pudesse ver o desenho com mais clareza. Ele riu muito eufórico e começou a me dizer que ele gostava muito dessas coisas esotéricas e que certa vez ele ouviu em sua casa algo correr pela casa. Bem, eu também já havia presenciado alguma dessas coisas, que posso lhe contar em outros relatos. Enfim, naquela manhã fomos expulsos da sala de aula, por passar a maior parte do tempo conversando alto e atrapalhar os alunos. Eu e este garoto nos sentamos no pátio, perto da diretoria. Ele parecia não se importar com o perigo iminente da diretora, que poderia sair a qualquer momento e acabar nos suspendendo das aulas. Ele não ligava. A cada minuto, ele falava mais e mais das experiências dele e de como ele e os amigos eram fascinados por tudo isso. Ele dizia: "Cara, espera só até a Maria Luísa sair da sala junto com a Tati." Eu ficava quieto, falava pouco e sempre na minha. Assim que terminou a aula, o resto do grupo se juntou a nós. E logo, o rapaz começou a contar sobre as coisas que ele me viu desenhar e da nossa conversa sobre esoterismo, coisas pagãs e sobrenaturais. A garota mais baixinha me olhava com um sorriso meigo e meio tímido e abraçava o garoto mais alto e deixando claro que eles tinham algo como um namoro. E logo, todos ali do grupo começaram a se apresentar. A garota mais alta do grupo se chamava Maria Luísa. O menino mais alto, com cara de psicopata, era o Railton. E a mais baixinha era a Thaísa. E o garoto maluco, com unhas pretas, era o Natan. E me convidaram para ser seus amigos. Eu disse que seria um prazer. E fui logo avisando que não sou do tipo sociável. E que às vezes eu desapareço por uns tempos. Isso foi o suficiente para todos ali caírem na gargalhada. E eu logo percebi que aquele grupo também era um bando de gente louca, buscando um lugar ao sol. Enfim, após esse dia, todos nós andávamos junto. E finalmente éramos um grupo. E como nós mesmos dizíamos, éramos os desajustados, os foras da lei. Aqueles que ninguém gostava, mas que eram invejados por todos. Sozinhos éramos uma merda, mas como grupo éramos inigualáveis, em união. A diversão era a nossa maior especialidade, e o melhor de tudo, ninguém se importava com os meus problemas. Um certo dia, no aniversário de um amigo deles, que viria a ser o meu amigo também, as coisas tomaram um rumo diferente, que mudaria nossas vidas. Aquele dia era 8 de abril de 2017. Eles chegaram em minha casa e a minha mãe, muito alegre, os recebeu. Desde a morte do meu melhor amigo, essa era a primeira vez que eu recebia alguém em casa. A minha mãe estava feliz. Ela mandou que os garotos entrassem e ensinou o caminho até meu quarto. Não que a minha casa fosse grande a ponto de precisar de instruções, mas porque eles não sabiam mesmo. Todos ali me abraçaram e disseram que agora eu fazia parte do grupo. A Maria Luísa me colocou em pé, em frente ao espelho. Ela apanhou uma camiseta preta e me deu para vestir. E logo começou a dizer: "Olha no espelho. O que você vê?" Eu disse que via alguém feio, triste e que não merecia esse esforço todo. E ela, quase que me cortando, continuou a dizer: "Engraçado, eu vejo algo diferente disso. Vejo um garoto de lindos cabelos ruivos e olhos verdes, com uma pele linda e um bração forte. Um garoto inteligente e divertido, que guarda em si a culpa por algo que não é sua culpa. É isso que eu vejo." Eu fiquei atônito. Apanhei as chaves da casa e saí com os meus amigos.
as palavras de coragem e conforto dela parecia que fazia sentido. Enfim, nós fomos para a festa, que era mais um desses frevos com pessoas específicas. E logo chegamos naquela enorme casa que ficava meio afastada da cidade. Ao chegarmos na casa, fomos recebidos por um rapaz alto, de olhos claros e pele branca, quase pálido. Enfim, seria uma das festas mais legais da minha vida. A festa se seguia com muita música e bebida, e aquela noite seria a primeira vez que eu bebi na vida. Eu tinha 17 anos e nunca havia bebido. Lembro-me que por volta de 4 da manhã, eu estava na varanda da casa sozinho. As minhas pernas pareciam não me obedecer. A cabeça estava pesada e eu parecia falar o que viesse à minha mente. Mas eu sabia que tudo aquilo era proveniente do álcool em meu sangue. Mas isso não me impedia de achar tudo aquilo maravilhoso. E foi quando, olhando para o portão, descendo a rua principal do condomínio, eu pude ver o que se parecia com a silhueta de um cão enorme. Aquilo, sobre 4 patas, parecia ter pelo menos 1,5 metro de altura. Eu sei que vai parecer fantasioso e meio viagem da minha cabeça, mas eu posso jurar para vocês que está ouvindo este relato que isso não era coisa da minha cabeça. Pois quando desci da varanda e caminhei cerca de 5 passos em direção ao portão, eu vi essa criatura se pôr sobre 2 patas. Aquilo estava a cerca de uns 50 a 60 metros de mim. Aquela coisa era muito magra e de pelos acinzentados, e a sua pelagem era bem fina e rala, mas cobria todo o seu corpo. Eu estava aterrorizado, e mesmo eu, sendo um cara que gostava muito de coisas sobrenaturais, eu não podia crer no que eu estava vendo. Olhei um pouco mais para o lado e vi o segurança da guarita abaixado próximo à mesa. E poucos segundos depois, quando a criatura parecia vir em minha direção, as sirenes da polícia soaram. E quando eu corri para casa para avisar o que tinha visto, já me encontrei com o pessoal saindo da casa e correndo cada um para um lado. Como todos eram menores de idade, inclusive eu, não poderíamos ser vistos na casa onde estava havendo a festa. E antes que eu pudesse avisar o grupo sobre o que eu havia visto, senti alguém me puxar pelo braço. E quando me virei, era Railton. Ele me puxava para uma viela ali próximo. Tivemos que correr dali para não sermos presos, pois havia muita bebida alcoólica na festa, e a polícia estava ali justamente por causa disso. Assim que paramos de correr, eu disse a todos ali que a gente deveria ir embora, pois eu havia visto um lobisomem, e que a criatura ainda poderia estar por aqui. Eu nem sequer pude terminar de falar, e o Nathan já vinha em minha direção com um copo de água, que dizia ser para mim. Ele dizia que eu não estava bem, e que havia bebido demais, e que estava delirando. E aquilo que eu vi poderia ser o efeito do porre com os remédios que eu provavelmente tomava. Mas enfim, eu tomei a água, achando que ele poderia estar certo. Mas essa não foi uma boa ideia. Como eu não havia me alimentado bem, e de fato eu não era acostumado a beber, assim que a água bateu em meu estômago, eu senti algo estranho. Uma sensação gelada como um calafrio, só que de dentro para fora, e algo se revirava em minha barriga. E enquanto estávamos voltando para casa, passamos por dentro de um cemitério. E foi aí que eu comecei a passar mal. E me apoiando em uma das catacumbas, eu comecei a vomitar muito. Coloquei para fora toda a bebida e a comida que havia em meu estômago. E logo após vomitar muito, eu senti as minhas pernas perderem a força. E aos poucos, eu senti o meu corpo cair nas mãos
de alguém que eu não faço ideia de quem seria. Eu me lembro de abrir os olhos algumas vezes e que alguém estava me arrastando pela cidade. Mas eu não tinha forças para levantar a cabeça. O último lapso de lucidez que tive foi na porta de casa, quando os meus amigos batiam na porta para que a minha mãe abrisse. No dia seguinte, eu acordei com uma forte dor de cabeça. O quarto fedia vômito. Eu estava acabado, ali deitado no chão, somente de cueca. Eu me sentia psicologicamente bem, apesar daquela forte ressaca. Eu acordei cedo, tomei banho, vesti o uniforme e fui para a aula. Antes que eu pudesse sair de casa, a minha mãe logo veio e brigou comigo. Ela disse que não iria admitir eu bebendo nessa idade e que aquele ocorrido de ontem não se repetisse. O dia estava cinza, com uma ventania fria que previa chuvas. Vi passar por mim 2 viaturas do IML, acompanhadas de 2 viaturas da polícia e uma viatura da polícia ambiental. Eu nunca, nem sequer, havia visto uma viatura da polícia ambiental. Eu me lembro que quando cheguei na escola, eu vi que os meninos estavam debaixo da árvore e pareciam estar felizes ao me ver. Assim que me viram, eles começaram a rir e disseram que eu era muito engraçado com essas histórias de lobisomem. Eu logo olhei para eles, fazendo uma cara meio estranha, e os questionei sobre. E logo então, eles me contaram sobre a noite passada. Amanhã começou com uma coisa bem estranha. Quando entramos na escola, um oficial da polícia ambiental estava no pátio, junto com a nossa diretora. E após cantarmos o hino nacional, ele começou a dizer: "Bom dia, pessoal. Eu sou o Tenente Alberto, da 46ª Delegacia da Polícia Ambiental. Não vou demorar muito. Na noite passada, houve um ataque de animal selvagem próximo à cidade de vocês. O ataque foi na floresta que fica próximo ao condomínio Vale Verde, nos limites da cidade. Nós, da Polícia Ambiental, suspeitamos de um animal muito grande e pedimos que vocês fiquem longe das ruas durante a noite, pois não conseguimos rastrear o animal. Sabemos que houve uma festa nesse condomínio e que algumas pessoas dessa escola estavam nessa festa. E pelo que sabemos, o animal é grande, perigoso e muito rápido. Evitem ruas desertas e evitem trafegar durante a noite desacompanhados dos pais e amigos. E até lá, a Polícia Ambiental, em conjunto com a Polícia Militar, vão fazer rondas e toques de recolher para a sua segurança. Todos os menores de idade devem estar em suas devidas casas, ou reunidos em casas de amigos e familiares, até às 21 horas. E é só isso." O sinal tocou e todos nós fomos para nossas salas. No instante que me sentei, eu fui rodeado pelos meus amigos que me questionavam se este lobisomem era real. Eu disse que não tinha como eu saber e que eu procuraria em algum dos meus livros de estudo. Mas eu fiquei encucado com a preocupação deles, pois poucos momentos antes eles estavam rindo da minha cara e agora estavam preocupados. Então, logo perguntei a eles o porquê de tanta preocupação. E o Railton foi logo se adiantando. "Mano, perto daquele condomínio onde fomos, tem uma pequena roça, com uma cabana, onde mora um senhor de idade. As pessoas dizem que ele se amarra com correntes de prata e que ele havia vendido a sua alma ao diabo para conseguir uma coisa em troca. E assim, ele foi transformado em um lobisomem para espalhar o medo e o terror na cidade. Recentemente, uns nóia da cidade roubaram as correntes da casa dele. Assim que ele soube disso, ele até tentou se controlar, mas não conseguiu. E dizem que quando ele se soltou à noite, ele se transformou naquela fera. Matou e comeu um monte de criação ao redor da roça dele. E no dia seguinte, acharam ele todo sujo e pelado na beira de um rio. Ele estava perto de uma carcaça de ovelha que estava toda dilacerada. Há rumores
que aquela coisa já tentou pegar o segurança da guarita daquele mesmo condomínio que estávamos ontem à noite. Eu estava atormentado por essas histórias, mas não poderia me deixar levar. Falei para os meninos que poderíamos tirar a prova, nós mesmos. E de acordo com o que descobríssemos, nós poderíamos saber o que fazer. A primeiro momento, eles riram de minha cara. E disseram que se eu queria tanto fazer essa loucura, que eu fosse sozinho perguntar ao Senhor se ele era o lobisomem, e que eles me apoiariam, mas não iriam comigo. Porém, com muita insistência da minha parte, eles logo cederam e me pediram para explicar o plano. Assim que deu o recreio, fomos para um canto atrás da escola, onde tinha uma pequena cobertura. E ali poderíamos conversar sem nenhuma interrupção. E assim que chegamos lá, eu comecei a explicar. Bem, galera, o plano é o seguinte: nós vamos para aquela mata na frente da estrada no condomínio. Como vocês disseram, se ele mora mesmo ali perto, provavelmente vamos poder ver a casa dele de cima daquelas árvores que tem ali na frente. Vamos cada um para uma das árvores altas e assim podemos ver ele. Vamos usar os nossos celulares para nos comunicarmos e até mesmo gravar alguma coisa. Mas nada de lanterna no celular, ok? Mas para isso só vão poder ir nós, os meninos. O que vocês acham? Os garotos concordaram, e as meninas também. Então, fizemos um grupo no Discord para podermos conversar. Não só nós, os garotos que iriam ali, mas também as meninas que estavam em casa. Assim, se algo acontecesse, elas poderiam saber onde estávamos e ligar para a polícia. Assim ficaríamos mais seguros. A aula acabou e eu fui direto para casa. Coloquei o celular para carregar e conectei ao Discord para podermos conversar. E assim eu fazia. Enquanto limpava o meu quarto, eu conversava com o pessoal. Gente, vamos fazer assim. Cada um de nós deve levar uma faca ou canivete para, se caso acontecer algo, a gente pode se defender. O Railton logo disse: pode deixar, que eu vou levar uma coisa para nos proteger. A Maria Luísa me fez uma pergunta importante, a qual eu não sabia direito como responder, e ela perguntou: sim, pessoal, mas e se ele for mesmo um lobisomem? Como se mata essa coisa? E mesmo que a gente saiba como matar, quem vai fazer? Porque nós somos adolescentes, não vamos pirar, né, gente? Sei que isso é muito legal e divertido, mas não somos os caçadores de fantasma. Isso não faz sentido nenhum. Railton deu um suspiro, e após o nosso silêncio, a Thaisa disse que poderíamos dizer para todo mundo, e assim alguém iria querer provar a nossa teoria. E mesmo que ninguém acreditasse, só pelo fato do velho saber que conhecíamos o segredo dele, ele poderia ir embora da cidade. E o Nathan logo disse: ou ele iria embora, ou ele iria perseguir cada um de nós até nos matar. Eu lembrei que eu tinha um livro de criaturas sombrias, e nesse livro ensinava a matar essas coisas, ou pelo menos bani-las. Nesse livro mostrava como matar essa coisa com um punhal consagrado, e ensinava todo o rito de consagração da arma. E assim eu fiz. Ensinei os meus amigos como consagrar o seu punhal. Fizemos um rito cristão, por ser mais simples e fácil, e chamar menos atenção. E assim teríamos as nossas armas bentas consagradas, e poderíamos nos defender com uma probabilidade maior de funcionar. Enfim, ao cair da tarde, por volta das 5 horas, eu me encontrei com os meninos na praça do centro da cidade. Fomos caminhando até as árvores, colocamos os fones de ouvido e nos conectamos no Discord. E ficamos ali,
em cima das árvores, observando o velho senhor. E aquele senhor toda hora saía para fora da sua cabana e parecia procurar por algo. Em algumas vezes, ele se trancava em casa, parecendo estar com medo de alguma coisa, ou atormentado, sei lá. Acredito que ele tinha medo da polícia o investigar por provavelmente ser a criatura que matou as 2 crianças na noite passada. Enfim, ficamos ali por horas. E por volta de 9 da noite, tivemos um dos primeiros sinais de que algo estranho estava para acontecer. E por volta de 10 da noite, algo bizarro aconteceu. Railton me chamou no Discord, dizendo que um homem que não era o velho e que não dava para ver direito, estava debaixo da árvore dele. E o perguntou se ele não desceria da árvore. Ele mal terminou de falar e eu ouvi alguém me chamar pelo nome debaixo da minha árvore. Ei, você não vai descer da árvore, não? Era uma voz rouca e muito grave, com um tom de cansaço. Eu logo respondi: não vou descer não, mas quem é você? Olhei para baixo, mas eu não via nada. Eu via apenas uma silhueta de um homem, mas não conseguia distinguir o seu rosto ou roupas. E logo aquele homem respondeu: se você não descer, eu subo. Ele nem terminou de falar e o Natan me chamou no Discord, relatando exatamente a mesma experiência. E logo então eu percebi que era algo sobrenatural. Orientei ninguém a descer, e cada um ficou na árvore que estava, observando a casa do velho. Ao passo em que a noite se estendia, as meninas diziam que algumas pessoas haviam colocado no WhatsApp que um animal havia corrido atrás de algumas pessoas da cidade. E isso me fez pensar que talvez não seria o velho que se transformava no lobisomem. E isso nos fez descer das árvores. Porém, este foi o nosso maior erro. Quando descemos das árvores, nos reunimos na estrada que levava de volta para a cidade. Em seguida, começamos a ouvir um assobio alto e muito forte. Aquele assobio nos fez virar em sua direção e ao mesmo tempo sacar os canivetes. E foi quando eu percebi que Railton não estava com canivete, e sim com um revólver calibre 38. Ele apontava o revólver para o canto do muro de entrada do condomínio, onde podíamos ver uma figura humanoide, de cabelos longos e escuros, roupas escuras e que no lugar dos olhos tinham 2 buracos. Aquilo estava quieto, rindo, e antes que Railton desse o primeiro tiro, eu ouvi um grunhido estridente, vindo da direção da casa do velho. Ao me virar, eu vi que na varanda do velho estava o lobisomem. E a criatura segurava em uma das suas mãos, com garras imensas, uma pequena ovelha, que ainda se debatia buscando ser salva. A criatura, com apenas uma mordida, arrancou a cabeça da ovelha. Aquilo parecia estar se vangloriando para nós. Aquele espectro que vimos mais cedo encostado no muro desapareceu diante de nossos olhos. E foi aí que as coisas ficaram ainda pior, pois aquela fera vinha correndo em nossa direção. Começamos a gritar para as meninas chamarem a polícia, para que elas dissessem que estávamos sob o ataque de uma onça e que precisávamos da polícia e nossa ajuda. Elas ligaram e aí foi aquela correria toda. Railton disparava contra a criatura, de maneira que chegou a acertar 3 dos 6 tiros da arma. A criatura grunhia e uivava de raiva. Mas com aqueles 3 tiros, a coisa ficou mais lenta, mas mesmo assim implacável. A criatura, em uma investida contra Railton,
o atirou em uma moita, de maneira que ele bateu a cabeça e ficou desacordado. Agora, era somente eu e a criatura. Comecei a correr em direção ao portão do condomínio, para pedir ajuda. Mas poucos metros à frente, eu senti um forte impacto em minhas costas. E logo senti quando as garras da criatura entraram em minhas costelas. A dor me fez gritar. Eu senti que o impacto quebrou as minhas costelas. O ar me faltou e o sangue subiu pela minha garganta. Ao passo que eu sentia, a minha vida se esvaía aos poucos. Porém, eu não iria antes de tentar o meu último recurso. Com as últimas forças que tinha em meu corpo, eu cravei o meu punhal nas costelas da criatura e o empurrei fundo. Logo senti o sangue quente da criatura correr pelo meu braço. Os meus olhos entreabertos vi a criatura se erguer em duas patas. Os meus olhos entreabertos viam a criatura se erguer em duas patas, num misto de fúria e dor. A criatura se debatia, grunhia e uivava. E foi quando eu ouvi mais 4 disparos. E em seguida a criatura correu para a mata, uivando e grunhindo alto. Aqueles tiros foram disparados pelo segurança do condomínio, e logo ele veio ao meu encontro. Ele me socorreu, e em seguida eu ouvi as sirenes da polícia ali próximo. E depois disso, apaguei. Acordei no dia seguinte no hospital com os meus amigos, a minha mãe e mais 2 policiais a me observar. Após prestar depoimento do ataque de uma onça naquela noite, eu descobri que aquele velho senhor foi encontrado numa mata ali perto no dia seguinte, com um punhal encravado em suas costelas e várias perfurações por conta de tiros de 2 armas diferentes, ambas de origem desconhecida. Depois desse dia, ninguém nunca mais ouviu falar sobre lobisomens na minha cidade. Eu e os meus amigos não contamos nada disso para ninguém. Ao passar dos dias, eu deixei esse negócio de esoterismo de lado, pois às vezes parece que atraímos as coisas para nós sem mesmo saber do perigo que corremos. Boa noite.